Sonhou com a casa própria? Ter o seu próprio imóvel é o sonho da maioria dos brasileiros, mas devido ao seu alto custo, muitos acham que é melhor deixar pra lá. Ah, vai demorar muito, é muito difícil, é muito tempo pagando, não é? Só que existem soluções para você que tanto sonha com a sua casa própria e o financiamento pode ser uma maneira de você tirar esse projeto do papel. Para entender melhor sobre como funciona o financiamento imobiliário e quais as maneiras de realizar, a gente recebe na nossa casa o consultor imobiliário Rodrigo Costa. Rô, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado a você. Casa. Aqui a gente tem várias casas aqui já, temos olha duas só. casinhas aí que o pessoal colocou aí pra gente poder tangibilizar o sonho das pessoas, né? Muito bom. E ó, vou te falar, você de casa, se tem dúvida, aproveita que o Rodrigo tá aqui para já responder. 12-3104-1212, aí você coloca assim, ó, hashtag eu na TV e já vai mandando pra gente. Rô, primeira pergunta, o que é o financiamento que a gente tanto teme e ao mesmo tempo acha que é a solução da nossa vida? O que acontece, né? O financiamento imobiliário é justamente aquilo que você falou. É uma possibilidade hoje que a gente tem de realizar o sonho aí das pessoas, né? Não é todo mundo que nasceu no berço de ouro, né? Acho que quase ninguém. O custo é alto, né? Então é uma possibilidade aí que você tem aí de sair de um aluguel e construir um patrimônio aí para você, para sua família, né, de acordo aí com o objetivo de cada um. Existem tipos de financiamento? Exato, existem tipos, né? Hoje aqui no Brasil nós temos dois sistemas financeiros habitacionais, né, que é o SFH e o SFI. O sistema de financiamento habitacional é o mais utilizado, que é com incentivo do governo aí, é um dinheiro mais barato, que é utilizado da caderneta de poupança e do FGTS. Então, para o público com uma menor renda, se usa o sistema financeiro habitacional. Tá. E o SFHI, que daí já é uma outra carteira para o imóvel de alto padrão, e aí segue umas outras regras aí, e aí acaba tendo uma tendência de ter alguns custos mais caros. Mais caros. Isso, porque daí chega a ser um investimento, né, na maioria das vezes. O governo tem esse incentivo aí nessa linha do SFH, para que a pessoa tenha aí a sua casa própria e saia aí do aluguel, então por isso que o dinheiro é mais barato. A gente já vai para essa parte do financiamento aluguel, que é a minha dúvida cruel, mas antes a gente precisa estar com os documentos em ordem. O que precisa, Rô? O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa ter é um bom relacionamento com os bancos. Né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho da nossa saúde financeira, manter um bom relacionamento com a instituição onde você é correntista, porque tem o famoso score, né? O score, parece que o pessoal fala score, o pessoal fica com receio. E, na verdade, o score é nada mais, nada menos que um balanço que o banco faz, né, do endividamento que aquela pessoa tem. Então, por isso, tem que cuidar do nome, zelar pelo nome, porque isso vai fazer muita diferença aí na contratação do financiamento. Quando a gente fala de score, mais ou menos qual que seria um bom score? O que acontece? Hoje a gente tem aquele score que todo mundo conhece, que é o score do Serasa. Né? Que é o que a gente tem aplicativo e tudo. Isso, exatamente. Aquele mensurador, ele vai de 500 a 900, mas ele pega uma média. Só que cada banco também tem uma política interna. Então tem banco que fala score, tem banco que fala de rate, mas basicamente é isso, né? O que é olhado ali? A gente fala que é uma caixinha, a caixa preta, né? Mas são várias coisas. É o relacionamento que ele tem com o banco, é o relacionamento que ele tem com o mercado. Então, aí ele faz uma junção daquele CPF, né? E aí vai atualizando de acordo com a movimentação, com a saúde financeira. Que às vezes tem aquelas pessoas que têm o limite cheque especial e usa até sem precisar usar. Exato. Isso vai caindo o score. Uma continha de luz que você esqueceu de pagar, isso cai. Então, tem que tomar por isso que a gente fala aí de... Quando a pessoa me procura, o primeiro passo é fazer um bate-papo, entender e, se não tiver em dia, colocar em dia, porque dá para realizar esse sonho. Que legal. Hoje está muito mais fácil do que no passado. É verdade isso? Sim. Existia uma questão burocrática que você tinha que apresentar diversos documentos para que o banco fizesse uma análise, e isso levava um tempo, né? Hoje não, hoje com o sistema aí da tecnologia, os bancos já fazem a consulta, a gente colocando o CPF na plataforma do banco. Então, com o CPF, a gente já consegue entender se aquele perfil de cliente já dá para contratar, inclusive aprovar na hora, ou se de fato a gente vai precisar de uma documentação porque ele não tem uma boa movimentação na conta, ou teve algum problema pontual, e isso baixou o score dele. Então a gente tem que fazer uma defesa e consegue aprovar. Então a gente pode se preparar, né, Rô? Esse é o ideal. Que legal. Isso é o ideal. O fato que acontece, que a gente gosta de explicar muito e trazer isso para o cliente, é fazer o caminho inverso quando ele quer ver o imóvel, né? Quando ele quer ver o imóvel, ele vai direto na imobiliária. Né? E, na verdade, o ideal seria entender qual é a capacidade, o que ele pode buscar. E aí, dentro desse conceito, ele vai buscar alguma coisa, né? E aí o corretor
especializado ali vai procurar o imóvel adequado para ele. Boa. O Léo tem uma pergunta para você. Vamos lá, Léo. Tenho uma perguntinha. Optar por qual instituição, assim, uma instituição privada, um banco privado ou uma instituição governamental? Porque, teoricamente, a instituição governamental deveria ser um facilitador para a gente, né? Mas nem sempre é nesse caso. Como fazer essa conta? Ô, Léo, eu não gosto muito de olhar para a taxa, né? Eu gosto de olhar para o cliente. Porque a taxa pode ser um diferencial e faz todo sentido, só que a gente também tem que pensar na questão de prazo que aquela instituição vai entregar o financiamento. Né? Geralmente, quando você está comprando um imóvel, você faz um contrato de compra e venda e é determinado um prazo. Se você não cumpre aquele prazo, você fica seu imóvel e ainda paga uma multa. Então, o ideal é entender o cliente. Quando a gente fala de banco público, tende sim a ter uma taxa mais em conta, mas a gente sabe que o atendimento público tem uma certa dificuldade aí de agilidade e às vezes até de tecnologia. Então, por isso que é ideal, eu trabalho com assessoria e trabalho com todos os bancos. E com isso eu consigo conversar com o cliente, olha, eu tenho essa taxa, mas eu tenho essas coisas prazo. Que a gente vai conversando para ver, não, então beleza, eu vou pagar uma taxinha mais alta, mas eu preciso para ontem. Então, não, eu posso esperar. Então a gente conversa para poder entender. Boa. Tem pergunta de WhatsApp, mas já vamos levantar aqui, porque eu vou para aquela pergunta boa. Já até colocaram pra gente a pergunta aqui. Não deixou, pode ir aqui, não deixou. Já nem deixou. Pode vir aqui, Rô. Eu vou ler pra você aqui. Você lê, Léo, pra gente a pergunta? Posso ler. Ariane Bertoldo. Boa tarde a todos. Quais medidas tomar antes de financiar um imóvel e quais hábitos de consumo ajudam a conseguir um financiamento em banco privado ou público? Boa pergunta. A gente até falou um pouquinho disso, né? Foi o assunto que a gente acabou de tratar, mas o principal é ter o relacionamento com o banco. Os bancos aí têm alguns produtos que o banco acaba fazendo aquele relacionamento, porque o banco não quer ter a conta do cliente, ele quer ter o relacionamento, né? Então tem aquele seguro de vida, tem uma aplicação, tem uma poupança, então esse é o melhor caminho. Escolhe uma instituição e vai trabalhando redondinho ali, não utilizar o limite de cheque especial. De forma aí, que não precise, só mesmo para uma emergência, para que não caia o score, porque isso, do mesmo jeito que pode favorecer o relacionamento dele bom com o banco, ele pode também ser prejudicado naquela própria instituição e às vezes nem tem relacionamento com outra. Com outra, é verdade. Boa. Rô, aí vem a pergunta, o que vale a pena? Um financiamento ou um aluguel? Gente, são momentos de vidas, né? Então, vamos lá, Bia. O que acontece aqui? Aqui a gente tem um gráfico rapidinho para a gente poder conversar aí de uma média aí de ticket, né? Aqui a gente tem o financiamento, aqui a gente tem o aluguel e a compra e venda que a gente usou a tabela Price. Porque também são dois sistemas de amortização. É que se a gente for falar tudo aqui, vai ficar bem complexo. Vamos fazer, eu até falei pro Rô pra gente fazer uma série pra ele falar pra gente que imposto é esse que a gente paga, que jeito de tabela é essa, porque a gente fica confuso. Mas só pra gente sintetizar aqui, a tabela Price é uma tabela constante, mas aí tende a ser a parcela um pouquinho menor, e ela vai mantendo uma estabilidade até o final. Ela não vai aumentando. Não vai aumentando, tá? A tabela SAC ela vai diminuindo, mas aí se a gente for fazer o comparativo, ela pode dar uma distorção aqui da realidade. Então, por isso que eu trouxe a tabela Price. Tá? Então, tratando de um imóvel de 250 mil, um outro ponto importante, o banco não financia 100%, tá? É na média de 80% a 90%, dependendo do score do cliente, dependendo da instituição e do banco, tá bom? Mas vamos trabalhar com 80%, que é a média. O prazo a gente colocou aqui em 30 anos. Tem banco também que trabalhou com 35, mas a gente pegou pela média, tá? Um indexador, que também é uma outra... é um outro tema que são vários indexadores. E a gente está trazendo mais o conservador, que é a TR. E a gente está trabalhando com uma taxa hoje de 8,60. Tá? Então, aqui eu tenho até um comparativo aqui de indexador, que é de 2017, que era 0,05, e 2022, que tá vendo que subiu um pouquinho, né? Mas aí a gente tem o aluguel. Enquanto a TR em 2017 era 0,05, aqui já era 1,67. Que alto. E em 2022, olha para quanto foi? 10! Né? Então, quando a gente pensa em aluguel, a gente tem que olhar não no momento, mas o quanto, isso vai me representar no final, porque eu vou pagando. Aqui, a gente começa com uma parcela de 1.600. Tá. Nossa, Rodrigo, mas o aluguel eu pago menos, né? Só que aqui a gente, segundo ano, você vê que não teve acréscimo. E aqui se a gente pegar o indexador de agora, R$300. R$300. Né? Se a gente for para o terceiro ano, ele já sobe mais ainda. Então, no terceiro ano, eu já estou praticamente... Pagando mais do que a minha casa. Exatamente. Tá? Então, quando a gente pensa na vantagem e na desvantagem,
O que acontece? No compra e venda, gente, não é vendendo meu peixe, mas eu só vejo vantagem, né? Toda benfeitoria que eu faço, o imóvel é meu e acaba sendo valorizado. Não é mesmo? Sem contar que eu posso fazer qualquer benfeitoria, ajustar de acordo com a minha realidade e eu tô ali. E o imóvel só vai tendo valorização. Que acho que é uma das únicas coisas que valoriza hoje em Exato, dia, né, Rô? né? E quanto a gente pensa no aluguel, a gente tem aí a questão do IGPM, que é o índice de correção. E tem uma questão muito legal que eu gosto de apresentar aqui no aluguel, Bia, que é para imóvel comercial. Você vai lá, reforma aquele ponto, faz aquele castelo, tem uma carteira de cliente e o dono do imóvel vem e pede o ponto. Como é que você faz? Você perdeu tudo que você investiu. Exato. Né? Então, isso eu gosto de trazer muito para o lado comercial, porque fica mais fácil de visualizar. Né? E a outra desvantagem que a gente vê no aluguel é aquele desconforto, que você tem que pedir aí, de repente, um fiador na contratação. Sim. Né? Fazer um seguro-fiança. Então, eu acho que vale a pena fazer um trabalhinho aqui dos 20% aí de entrada e encarar um financiamento. Porque no pior cenário, você vai lá e aluga seu imóvel. E aí, a gente vai saber um imóvel que a gente pode financiar de acordo com a nossa renda. Exato. Né? Existe uma lei que a gente não pode ultrapassar 30% de comprometimento de renda. Tem alguns bancos que, pelo relacionamento, famoso score de novo, eu gosto de falar porque isso facilita o cliente entender que é importante a movimentação. Então, a gente consegue chegar até 35%. Mas, via de regra, 30% que a gente pode comprometer da renda do cliente. Então, a gente faz um cálculo de acordo com a renda do cliente. Boa. E que é muito... Assim, é muito legal a gente comentar aqui que as pessoas que são autônomas têm, né, aquela preocupação, eu não declaro, Rodrigo, exatamente. Como é que eu faço? Como é que faz? Então, se eu tenho uma boa movimentação no banco, automaticamente o banco já me dá um score, já me dá uma renda, mesmo não apresentando. Então, eu corro o risco de ter uma aprovação automática aqui, sem precisar ter uma renda declarada. Que legal isso. E olha, é uma pergunta que eu ia fazer, porque uma amiga minha está passando exatamente por isso. Então, isso é muito fácil. Hoje a gente aprova uma carta de crédito aí em 5 minutos, dependendo da instituição, se o cliente tiver um bom score. Que demais. Tem uma perguntinha, Amar? Vamos fazer ela para encerrar? Faz pra gente, Léo. Fábio de Jacareí. Olá, boa tarde. Cuido da minha mãe, que tem transtorno mental e esquizofrenia. No caso de financiamento, consigo negociar mais barato as parcelas? Obrigada, Fábio. E aí? Infelizmente, não. Léo, isso não é possível, né? A gente está com um custo do dinheiro muito alto. Já tivemos em momentos que o banco flexibilizava para ganhar mercado, mas hoje flexibilizar a taxa é uma coisa que não está acontecendo. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, a gente tem que pensar em outras possibilidades, mas a taxa que a gente tem na prateleira hoje é o que a gente consegue utilizar. É um bom ano para a gente investir? Olha, depende do investimento. Né? Eu falo que a conversa que a gente faz com o cliente na hora da simulação é o principal momento de orientar. Porque às vezes o cliente me liga e fala, Rodrigo, eu queria comprar uma casa, a casa custa tanto e tal. Mas então, peraí, vamos conversar, vamos entender se é o momento, vamos entender o que você está buscando. Porque faz toda a diferença fazer E se a gente comparar com o aluguel, eu acho que já ficou bem claro aqui, né? A diferença. A diferença. Mas em termos de investimento, a gente precisa pensar. Vamos pensar que uma pessoa já tem uma casa aqui e quer comprar uma casa na praia. O que aconteceu muito foi um aumento gigantesco com a pandemia. Porque as pessoas viajavam aí, né, a cada um ano, por conta de férias de filho ou férias do trabalho, que só tinha aqueles 30 dias, então não compravam casa na praia, nem fazia esse tipo de investimento. Hoje as pessoas estão comprando casa na praia porque com o home office pode trabalhar em qualquer lugar. Verdade. E quando ele não está morando, não está passeando lá, ele está alugando e aí consegue pagar a prestação. Então se torna um ótimo investimento. Um ótimo investimento. Rô, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Eu que agradeço, viu, Bia, pela oportunidade. Gostei bastante. E espero ter esclarecido. Ela falou que chegou um monte de pergunta, então a gente já vai fazer a parte 2 dessa. Boa, ótimo, adorei. Vamos fazer. Então, ó, você tem pergunta? Faz pergunta para ele no Instagram também, ó. Aproveita, entra lá, ó. O telefone é o 12 98124 9447. E qual que é o Instagram mesmo, Rô? Fala pra gente. r.costa, Soluções Financeiras. É isso. Aproveita e entra lá. Aí faz pergunta pra ele, viu? Beijo, obrigada, Beijo, meu viu, amor. Bia? Obrigado. Obrigada, adorei. Ai, que bom, minha gente.